É um prazer conhecer essa cidade muito linda aqui. A gente é do sul, a gente vê esse mar que fica espantado com a lindeza que é essa imagem que tem aqui de Recife. Bom, pessoal, o tema da minha palestra é um tema um pouco diferente. A gente vem passando isso nos eventos e disseminando o motivo de vocês analisarem a compra do gerador. Porque hoje a gente vê que a maior parte dos integradores busca preço. E nem sempre o preço vai ser a vantagem para você ali na venda. Então, por que faz a diferença, né? Ter um distribuidor por trás de quem você adquire seus geradores, ou o popular, né? O kit gerador. Você analisa item a item. A gente gosta de documentar isso porque é como você comprar um carro. Você vai lá ver qual é o acabamento do banco, quais são os acessórios que ele possui, se tem mídia, se tem airbag. Isso a gente deve fazer o mesmo no gerador. E o porquê disso eu vou falar aqui. Vou apresentar um pouquinho sobre a Ideotec. A Ideotec é uma empresa do grupo há mais de 30 anos de importação. A Ideotec nasceu em 2008. Hoje o nosso CD matriz é Maringá, a gente tem CD também em Itajaí e agora recentemente aqui em Recife. Então a maior dificuldade a gente que é do sul, com a distribuição, é o frete. Então a gente está aqui dentro da casa de vocês agora, pode atender a pronta entrega. Hoje a gente faz as entregas com 80% aí com frota própria, então na região Sul, Sudeste, o Brasil todo, 80% dos nossos pedidos é frota própria. Por que disso? Porque o motorista é treinado, tem plataforma no caminhão, às vezes você, integrador, não vai ter a empilhadeira lá para descarregar, o motorista já está apto a ajudar com a paleteira. Então, a gente vem investindo pesado em logística para facilitar para vocês. Temos plataforma, a nossa plataforma, tanto web quanto de aplicativo, é bem didática, você consegue fazer orçamento, baixar datasheet, tirar algumas dúvidas ali, às vezes na instalação, né? Às vezes está na instalação, precisa baixar um datasheet, tem um aplicativo, fica bem ágil. Plataforma também, a gente está implementando uma linha de financiamento, onde ela vai ser linkada com os bancos, então você apenas com o CPF ou CNPJ do cliente, você já vai conseguir simular ali, fazer o orçamento, já simular e dar uma proposta para o cliente. Algumas marcas que a gente trabalha com a marca de inversores Soli, Sage, DE, micro a gente tem Roy Miles, DE e Sage. Algumas marcas de módulos também, Jingo, Sunova, Osda, Ressan, Sign, BioID na linha Finame. A gente considera que a Ideotec nasceu de um bom suporte, né? A gente vem cada vez mais investindo no suporte técnico, que a gente pensa e vê o lado do integrador, a dor do integrador, na hora que necessita de um suporte técnico, de uma análise de garantia. A gente tem alguns grupos de WhatsApp, então, sempre que tiver algum problema com alguma marca de algum inversor que a gente trabalha, vocês vão entrar em contato diretamente com o nosso suporte, a gente vai fazer a análise e caso necessitar do fabricante garantia, a gente comunica o fabricante. Então, a gente faz essa ponte. Porque, às vezes, você está lá, teve um problema no inversor e acaba entrando no 0800 do fabricante, às vezes caiu a linha do fabricante, você tem que reenviar todos os testes novamente. Então, a gente ajuda nessa parte, fazendo esse pré-filtro, para poder já iniciar a garantia com o fabricante. Então, é bem ágil. Hoje, as marcas que a gente está trabalhando, a gente mesmo faz o suporte, em seguida contata o fabricante. Aqui é um breve exemplo da plataforma, né? Um gerador aí de 75, com o máximo de módulos. No site, na plataforma web, a gente consegue baixar os manuais, certificado. O pessoal da engenharia tem bastante dificuldade, às vezes, de conseguir, né? Os documentos, tem que pedir para o vendedor ou o comprador pedir para o distribuidor os documentos. Então, aqui já entra lá, consigo ver todos os documentos que necessita para homologação do sistema em download PDF. A gente também coloca sugestão de dimensionamento
A gente do suporte técnico recebe muita dúvida de arranjo, principalmente nessa transição que começou, né, a ter módulos de maior potência e os inversores com corrente menor. E aí a gente coloca uma sugestão ali, é claro que nem sempre no físico vai ser daquela forma que a gente colocou para se ter a melhor eficiência, mas auxilia bastante. Então, aqui eu coloquei alguns cuidados básicos, né, que às vezes a gente fala, no nosso mercado, a gente brinca, tem que ter uns 2 corações para trabalhar nesse nosso setor, cada dia é uma novidade, cada dia é uma barreira, mas a gente tem que procurar sempre a solução e oferecer essa solução ao cliente final. Então aqui alguns cuidados básicos que a gente recebe assim 90% no suporte técnico hoje de dúvida. Então o que é? Por que a gente vem colocando isso, esses cuidados, né? Porque isso gera pós-venda, e pós-venda é menos dinheiro no bolso de vocês. Então, um breve exemplo, erro de distanciamento de cabeamento, tanto CC quanto CA. Local que será instalado o inversor, pontos de sombreamento, oferecer microinversor ou inversor string, qual tipo de estrutura, nível de tensão, padrão, ofereça string box CCCA, como eu faço aterramento, utilizo o que está na rede ou faço um novo? O local da instalação precisa de EPI ou EPC? Então, assim, algumas perguntas assim, que é do nosso dia a dia e às vezes acaba passando. Um breve exemplo, erro de distanciamento. Hoje, 90% dos casos que são negados garantia de inversor é erro de distanciamento. Às vezes você fez a venda lá, aí chega na casa do cliente ou no comércio, o cliente fala assim, eu quero que coloque o inversor aqui, porque aqui fica mais bonito. Aí você vai analisar, não tem os distanciamentos de manual. E aí o fabricante nega a garantia, porque o inversor ele não consegue dissipar toda a energia se ele não tiver aquele mínimo distanciamento que está no manual. E isso é batata, perca de garantia. Acontece bastante, nível de tensão. O comprador fala com o vendedor da distribuidora e vai pelo preço e às vezes chega lá, o padrão do cliente é trifásico 220 e chegou um inversor trifásico 380, ou vice-versa. Acontece. EPI, EPC. Por que eu falo isso, pessoal? Às vezes a gente fica tão focado também em produto, mas a gente acaba esquecendo de alguns fatos de segurança. E isso a gente começa a ver, né, alguns acidentes e pode até levar à morte. Então, a gente vê esses vídeos que circula, né, no WhatsApp, integrador andando de chinelo, sem nenhuma linha de segurança, sem linha de vida. E isso pessoal, é muito importante. Às vezes você que está aqui hoje, você é um empresário da empresa, é o diretor, só que às vezes você não tem um acompanhamento do técnico, como ele está fazendo essa instalação lá. E o responsável pela empresa é você. Então isso é muito importante. Aqui a gente coloca, né? Preço é o que você paga e valor que você leva. Por quê? Qual é o maior vendedor de energia solar hoje? É a indicação. Então, se você não fizer um bom serviço e colocar um bom produto para o seu cliente, ele não vai te indicar. Ele vai procurar um concorrente da região e vai indicar o concorrente. Possivelmente vai ter um custo maior. Às vezes, vocês mesmos já pegaram várias instalações para refazer, fica mais caro do que se fizesse uma instalação nova. Então, a gente coloca aqui, preço é o que você paga, o valor que você leva. Por quê? Porque é isso, a gente tem que analisar o que vem dentro do gerador, né? Ou como caiu como posso dizer, na boca do integrador, né? Kit gerador. E a gente tem que vender gerador, a gente tem que analisar o que a gente está vendendo. Seu distribuidor vai oferecer um bom pós-venda? Tirei as dúvidas com o vendedor, tem em mãos todos os datasheets, como funciona o RMA, a garantia do seu distribuidor? Isso aqui faz total diferença no valor do produto que você está pagando. Porque você pode comprar a marca X, Y, Z. Se você não tiver um bom pós-venda, o distribuidor do teu lado, a hora que você precisa do RMA, você vai ter dor de cabeça com o cliente. O cliente final ele vai te apertar, você vai querer ir para o distribuidor vai jogar para o fabricante. E aí você fica naquele jogo de cintura. A gente fala aqui também do vendedor, por quê? Você tem que sanar todas as dúvidas com o vendedor.
acontece bastante um erro simples, principalmente estrutura. Às vezes o vendedor de rua fez a venda e falou para você, é telhado metálico. Aí você chega toda a sua equipe com o produto lá para instalar para o cliente, e o telhado é colonial. Um breve exemplo, acontece bastante. Parece que não, mas acontece. Principalmente na região de vocês, a Ideutec se tornou uma empresa especialista também na parte de estruturas, de fixação. A gente teve bastante dificuldade no mercado brasileiro, e a gente faz a importação das estruturas. Eu vou mostrar no próximo slide o porquê disso. Na região de vocês, a corrosão, eu particularmente nunca tinha visto. Na beira da orla lá, cheguei a ver a corrosão, oxidação no concreto, no banco de concreto, nunca tinha visto. Imagina o ferro, né? A gente pega também no suporte geradores, né, de outros distribuidores, que às vezes o integrador ele não parou e não fez a conta com a engenharia. Às vezes ele compra, agora não, os inversores estão atualizando o nível de corrente, mas a gente pegou bastante modo de potência alta com inversor com corrente baixa. E aí o que vai gerar isso? Vai ter perca de potência e não vai entregar a quantidade de quilowatt que você vendeu para o cliente. Muitos dos casos também a gente já pegou ultrapassando o limite de tensão CC ou até mesmo de corrente curto. O mercado é cruel, então a gente tem que ter esse consenso de analisar mesmo o que a gente está comprando, qual o gerador, se está bem dimensionado. A gente sabe que às vezes na correria da venda, né, não tem isso, mas a gente tem que se especializar, porque isso demanda do mercado. Aqui, pessoal, é um breve exemplo que eu estava comentando sobre a potência. Aqui a gente pegou lá o módulo 660 de potência. Aqui eu ainda fui breve, peguei o micro da Roy Miles, que ele já está atualizado há um bom tempo. A corrente dele é de 16 amperes. Então a gente fazendo um cálculo bem simples de padaria, né? A gente colocando ali a diferença, né, de 16 pela do módulo que é 18.10, dá 2,1 amperes de diferença. Aí a gente pega pela tensão, VLC do módulo, e faz um vezes o outro que a gente vai ter a potência. Então, esse módulo que era 660, ele teve uma perca de 95,37 watts. Ou seja, o módulo que a gente comprou lá de 660, ele não é 660, porque o inversor não tem o nível de corrente alto de operação. Então, aquele módulo 660 virou 564. Então, olha a perca de geração que a gente vai ter pelo nível de corrente. Aqui, é o que eu falei, a gente virou especialista na parte de estrutura, porque a gente conseguiu chegar num padrão, e isso não foi estudando o mercado e vendo as dores de vocês, dos instaladores, a dificuldade de estar ali no telhado instalando, e a gente chegou num padrão, um nível bem alto em relação às estruturas. Todas as estruturas dos kits de fixação são alumínio anodizado e todos os parafusos em inox. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, eu acredito que é uma das estruturas mais vendidas na região, o fibro madeira, né? A gente vê o parafuso aqui pela imagem, acredito que não dê para ver, mas é um aço, você vê a qualidade do aço, ele é bem inferior ao inox. E na região de vocês, o nível de corrosão é gigantesco. Então a gente consegue colocar um produto com o mesmo preço e uma qualidade superior para você, integrador, poder deitar aí no travesseiro e ficar com a cabeça tranquilo. É bem diferente a qualidade do produto. Aqui também a gente vale tentar, né, algumas normativas aí, principalmente essa de cabo, né, a 16612. A gente tive a oportunidade de visitar o nosso fornecedor de cabos, e às vezes a gente da engenharia fica atrás de datasheet, só certificação, e a gente acaba não vendo isso. A gente pegou um caso, esse caso de estudo de caso, a gente fez lá dentro da Reicom, em São Paulo. Pela 16612, tem os espaçamentos de isolamento, né, a qualidade que vai oferecer. Isso aqui eu fiz com eles lá na hora, pego o cabo ali, corta um cabo de um concorrente, corta ele com estilete e tira os filamentos de cobre.
e aí a gente começa a analisar no microscópio lá, e esse cabo já não atende. Às vezes a gente recebe muita ligação, fala, eu tenho um cabo bem mais barato. Ah, mas tem certificação? Aí o integrador já muda de assunto. Olha esse caso aqui, ó. A primeira imagem, essa imagem foi eu que tirei do microscópio. A primeira imagem saiu da linha de produção, o cabo. Então, onde que está aqueles pontinhos ali, são os filamentos de cobre, né? E a gente corta ele e coloca no microscópio para a gente analisar os parâmetros ali de isolamento. Esse aqui, do lado direito, é de um concorrente. A quantidade de filamentos está correta, porém a gente pode ver que tem umas deficiências ali na parte do isolamento, em vermelho. Isso o pessoal passou para a gente que da produção é umidade no processo da produção, e o cabo está desbitolado. Então, essa isolação que ele tem aqui na ponta da direita, que está fora de norma, a gente já pegou alguns casos que a gente redobrou a instalação e não achava ponta de fuga. E aí, quando trocou o cabo, parou o PVI ISO de acusar no inversor. E aí, o técnico fala, não, mas eu estou analisando o cabo, não tem nenhuma fissura no cabo, não está quebrado o cabo, não tem como dar isolamento. Está aqui a causa, desbilotamento do cabo. Ele está desbitolado, perdão. Outro tema bem importante, a gente fala a quantidade de incidência de raio que acontece, né? Às vezes a Streambox acaba sendo um produto muito barato em relação ao valor do kit. Então, a gente deixa para você, integrador, né, sempre decidir agora. Antigamente, a gente implementava dentro do kit, mas por concorrência, agora fica como um item opcional. Só, tudo que vocês puderem colocar, adicionar proteção, isso envolve pós-venda. Igual eu falei, se você tem um pós-venda, isso é dinheiro a menos no teu bolso. Então, aqui, ó, alguns inversores, o pessoal fala que tem proteção interna, mas ele é varistor. Então, o fabricante fala que vai acionar a garantia, né? Mas se abrir esse varistor, ele vai ter que trocar a placa. E aí você vai ter que mandar esse inversor para assistência técnica, e aí você vai ficar com o prazo de assistência técnica. Se você tem a Streambox, né, você tira ali o cartucho do DPS, coloca de novo. Isso aí, sei lá, vai, dependendo do tamanho do sistema, em dias você resolve, de um dia para o outro. Lá na assistência, vai ser dias o cliente perdendo dinheiro com outra geração, e sendo que você pode resolver. E às vezes a Streambox ali custa 3%, 4% do valor do sistema. Aqui é um grande tema, aproveitando o gancho do nosso amigo Ivan, algumas aplicações, a gente está passando por algumas dificuldades de normativas. A gente vê aí que, igual pegando o gancho dele do gráfico, né? E sobre o aumento do fio B, e a gente tem que fazer o quê? Vender solução. Hoje na Hidrotec, a gente fala que a gente não vende mais energia solar, a gente vende a solução. Por quê? Para você vender e agregar valor ao seu serviço, você tem que vender a eficiência energética para o seu cliente. Por quê? Você tem que pegar a dor dele. O que a gente precisa fazer para fazer você economizar? Então aqui, pessoal, o híbrido é o futuro, está aí. A gente tem que se especializar. A gente está promovendo alguns eventos junto com a ADI em quesitos de treinamento, porque isso aqui exige treinamento e exige serviço de qualidade. Então, aqui tem alguns modelos da linha monofásico e trifásico que a Hidrotec já trabalha, né? Então, os modelos monofásicos low voltage e alguns modelos trifásicos 380, e também vai lançar alguns modelos 220. Pessoal, eu desconheço algum inversor híbrido do mercado que tenha 3 portas de entrada aí na parte CA, grid, load, gen, né? Então, o inversor, em uma única máquina, você consegue fazer a comutação com geradora diesel, com outro sistema solar, com microinversor, e também a carga load e a carga específica, né? Então, eu acredito que é o inversor mais rápido do mercado, tempo de comutação,
Tempo de comutação é quando sai a rede, entra o banco de baterias, que a gente vê que dá aquela piscadinha na luz. 4 milissegundos a gente nem percebe. E os inversores trifásicos, que eram 6, baixaram para 4 também, para atender a linha hospitalar, aí, que tem algumas normativas. É o único inversor que tem 6 períodos de carga e descarga, então a gente consegue setar ali, de tal hora até tal hora eu quero que compra da rede, de tal hora até tal hora eu quero que injeta na rede, de tal hora até tal hora eu quero que joga para carga crítica. E esses modelos do monofásico eu posso fazer até 16 inversores em paralelo. Esse aqui é o trifásico, como eu falei aqui, está 6 milissegundos, mas eles já modificaram alguns componentes e conseguiram baixar para 4. Também, proteção CCCA, 6 períodos de descarga, e eu posso fazer até 10 inversores em paralelo. Então aqui, como eu falei, é um dos únicos inversores que possuem todas essas entradas em um único produto, tanto grid, load, gen, a bateria e o solar. O tempo é um pouquinho curto, esse tema aqui daria para a gente falar horas. Tem uma infinidade de aplicações do sistema híbrido, muitas aplicações mesmo, principalmente nessa região de vocês. Aqui são as baterias, modelos de baterias, um DOD aí de 90%, uns 6.000 ciclos, né? Então, se a gente tiver um ciclo por dia, ela dura em torno de 15 anos. Dependendo do sistema ali que você vai fazer, ela não vai ter um ciclo por dia. Então, a vida útil das baterias aumentaram muito e é o futuro. Aqui algumas aplicações, né, que o híbrido atende. Aqui é o que eu falei no começo da apresentação. Aqui alguns inversores já de 75, né, a gente vê aí bastante investidor procurando, fazendo usina de microgeração para cooperativas, ou até mesmo para consumo próprio, e às vezes o integrador fala assim, eu quero um módulo o maior que tem. Só que nem sempre os inversores estão aptos. Hoje a maior parte já está atualizando, 15, 18 amperes, e agora os trifásicos aí, né, igual esse modelo de 75, tanto sólidos quanto o SAD, 20 amperes. Aqui também alguns inversores menores, né, a gente vê ali o SAD de 15 amperes, o Solis 16. Aqui os microinversores, né, está sendo campeão de venda, acredito, aí hoje, né, o SAG e também o DE, que é a atualização nova de 2.25. Isso aqui é uma breve publicação que foi feita em 2018. Quem é um pouquinho mais velho do mercado aí, passou por aquela transição, né, de policristalino para o monocristalino, e que é uma publicação que falava que em 2024 e 2025 a gente ia começar a ter a linha de produção Topcon. Então, ali alguns modos Topcon já que a Ideotec tem, a tecnologia Topcon tem a eficiência maior, menor degradação, vai ter um LCOI melhor, então a gente tem que começar a analisar isso. Às vezes o orçamento do concorrente, ele está colocando um módulo de mesma potência, mas com uma eficiência menor. Então, esse tema a gente tem que começar a analisar do que a gente está comprando desse gerador. Não ver só... Claro, o preço é muito importante, porque ajuda na venda, mas tem que começar a analisar os componentes que estão por trás. Aqui, um breve registro, né? Aqui não fala que foi com fotovoltaico, mas a gente vê aí canal solar, entre outras publicações que a gente teve aí o ceifamento da vida, né, por causa de um descuido ali, às vezes, ou excesso de confiança, falta de EPI. A gente tem que trabalhar bastante em cima disso, fornecer NR10 e NR35 para os instaladores, para eles saberem o que eles estão mexendo. Claro, muitos já têm muita experiência, vêm da área de elétrica, mas muitos começaram agora. Então, é muito importante, você que é empresário, investe na segurança do seu instalador, porque se você tiver algum problema ou um acidente, né, algum acidente com o seu instalador, isso dói no bolso, dói muito e, claro, pode ceifar até uma vida, né? Pessoal, sendo bem breve, a gente está com o stand aí, qualquer dúvida, tiver algum orçamento para fazer, a gente está com umas condições legais aí de preço. Passa lá, a gente tem um brinde legal para você aí.
Aqui fica meu contato, fico à disposição. Um bom evento a todos.